Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em João capítulo 4, relembrando aqui, amém, que da primícia, a primícia é a primeira oferta do ano que a gente dá, que a gente apresenta diante do Senhor. Então essa oferta ela é muito boa, assim, muito importante para nós. Não pode ser uma oferta qualquer, mas você separe essa oferta com muito carinho, porque é uma semeadura, é como se você estivesse plantando as primeiras sementes para o ano de 2025. Ali você está colocando ali numa terra espiritual para que essa semeadura venha produzir 30, 60, 100 por um. Amém? Então, faça esse propósito. Eu vou dar a minha primícia. A gente sempre aqui coloca a bandeira de Jerusalém aqui como um ato profético, como um ato de fé. E você vem aqui e entrega a sua primeira oferta, sua primeira primícia das suas ofertas, do seu trabalho diante do Senhor neste ano. Depois que a gente ora, depois que a gente consagra a nossa família diante do Senhor e a gente oferta diante de Deus aqui, e depois a gente vai para o jantar. Amém? Quantos me entenderam, diga amém. Então é muito importante isso aí, não deixa seu envelope sumir, coloca isso aqui, vai ser para minha primícia. Pastor, eu vou estar viajando, deixa para o primeiro culto que você vier, é a sua primeira primícia também aqui na igreja. Amém? João capítulo 4, versículo 31. O tema da nossa palavra hoje vai ser o que acontece quando fazemos a vontade de Deus. O que acontece quando fazemos a vontade de Deus? Pergunta para mim, pastora. Só 3 pessoas. Diga, pastora, o que acontece quando eu faço a vontade de Deus? É isso que eu quero estar compartilhando com você nessa noite, através dessa palavra. João capítulo 4, versículo 31 diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos de estarmos aqui na tua casa nessa noite, e nós queremos aprender do Senhor o que nós devemos fazer, o que acontece se nós fizermos a vontade do Senhor, pois a tua palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E por que, Senhor, muitas vezes nós não fazemos a vontade do Senhor, Pai? Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa palavra nessa noite. Abra o nosso coração, a nossa mente. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, os comichões dos nossos ouvidos, para que nós possamos entender a importância, ó Deus, de fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Quantos já ouviram falar assim: olha, pastora, eu já tentei de tudo, agora que seja feita a vontade de Deus? Quantos já ouviram esse termo? Não, agora eu já fiz o que devia fazer, eu já pelejei, eu já lutei, agora entreguei para Deus, que faça a vontade de Deus. A gente tem essa mania às vezes de falar, né? Esse hábito de falar isso aí. E por isso que é importante a gente saber sobre a vontade de Deus. Que vontade é essa? E eu quero falar sobre a importância de fazer a vontade de Deus, porque existe a nossa vontade, existe a minha vontade, e existe a vontade de Deus também. Porque há coisas que eu vou fazer, presta atenção, há coisas que eu vou fazer na minha vida, assim, que não vai influenciar nada, que nada venha me prejudicar, nem venha comprometer a vontade de Deus na minha vida. Por exemplo, hoje eu vim nessa paleta aqui, nessa cor aqui, marrom. O que isso tem a ver com a vontade de Deus? Nada. Não tem a ver nada com a vontade de Deus, que é a minha vontade. Não influi nada, não influencia nada. Eu vim com um sapato, você vir com uma sandália, não vai influenciar nada.
Porque isso que não muda nada para Deus. Não vai mudar nada para Deus. Porque Deus, Ele não está preocupado se eu uso verde, azul, amarelo ou branco, seja lá o que for. Mas existe coisas que eu preciso orar, que eu preciso saber se aquilo que eu vou fazer é a vontade de Deus. Existem essas coisas. Às vezes você vai fazer uma compra, comprar uma casa, ou um relacionamento, ou alguma decisão que você for tomar na sua vida. Você chega diante de Deus e diz: Pai, Senhor, essa é a tua vontade? Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Deus, Ele não está preocupado se você vai comer lasanha, ou churrasco, ou seja lá o que for. Mas existe coisas na nossa vida que Deus vai querer fazer do jeito dEle, na nossa vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deus vai querer fazer as coisas do jeito dEle. E será que você vai estar disposto a aceitar fazer aquilo que Deus quer, a vontade de Deus na sua vida? Às vezes a gente fala: olha, eu quero que Deus faça a vontade dEle na minha vida. Mas quando chega a vontade de Deus na minha vida, você está disposto a fazer? A melhor coisa que você precisa fazer, sabe qual é? Uma das coisas, e eu falei muita semana passada sobre isso, uma das coisas que a gente precisa fazer, e é de prioridade na nossa vida, que é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você leia a Bíblia. Quantos aqui começaram a ler Atos dos Apóstolos? Aleluia, algumas pessoas. Você se comprometeu a ler as Escrituras, a ler a palavra de Deus. Por quê? Porque é importante você ler a Bíblia. Tem gente que às vezes não quer ler a Bíblia, ele acha melhor: eu vou lá na casa de um profeta, eu vou lá na casa de uma pessoa ali que vai falar o que Deus quer que eu faça da minha vida. Ai, pastor, isso é errado. Não é errado, mas isso não é o que a Bíblia está falando. Você quer conhecer a vontade de Deus? Está aqui, ó. Amém? É aqui. Só que a gente não está disposto, às vezes, a ler a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a ler. Porque a Bíblia, ela mostra a vontade de Deus para nós. Porque a Bíblia, ela é o coração de Deus. É o coração de Deus. É onde pulsa a vontade de Deus. Quantos aqui tem coração? Diga amém. Ah, pastor, acho que eu não tenho, meu coração aqui duro. Tem gente que fala: não, fulano é ruim, não tem coração. Irmão, se não tivesse coração, você não estava vivo. E tem gente que está sem Deus, sabe por quê? Porque ele está sem o coração de Deus dentro dele, que é a palavra de Deus. Então ele já morreu há muito tempo. Porque sem coração você não vive. E a Bíblia é o coração de Deus. Então, se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida: pastor, eu não sei até hoje qual é a vontade de Deus para a minha vida. Vai ler a palavra de Deus. Vai orar a Deus para saber como é que você vai fazer. O que Deus vai dizer, qual é a vontade dEle para a sua vida. Você vai orar para que Deus venha revelar em para que Ele venha mostrar a vontade dEle para mim, ou para você. Porque o mais importante na nossa vida é fazer a vontade de Deus. O mais importante. É mais importante que você ter casa, é mais importante que você ter família, ter filho, seja lá o que for nessa terra. O mais importante nessa terra é você fazer a vontade de Deus. Para isso que você veio aqui nessa terra, para realizar a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita
e ela é agradável. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, vamos lá, igreja, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então eu preciso andar nessa vontade de Deus. Eu preciso conhecer essa vontade de Deus. Porque se ela é boa, se ela é perfeita, se ela é agradável, eu quero. Eu não sei se você quer, mas eu quero. Quantos querem essa vontade boa, perfeita e agradável? Eu quero essa vontade. Porque ela é boa, ela é perfeita. Quem quer viver uma coisa boa na sua vida? Quem quer uma coisa boa na sua vida? Então viva a vontade de Deus. Quem quer uma coisa perfeita? Você fica procurando perfeição nas pessoas, você fica procurando perfeição no marido, procurando perfeição no pastor, procurando perfeição na esposa. Você encontra na vontade de Deus. Agradável, a gente gosta das coisas agradáveis. Quantos aqui não gosta de coisas desagradáveis? Não, pastor, eu não gosto de nada agradável, eu gosto de tudo desagradável na minha vida. Não, você gosta de coisas agradáveis. Todo mundo gosta de coisas agradáveis. Até eu que sou boba, eu gosto de coisa agradável. Até a gente que é besta, gosta de coisas agradáveis. Agora a Bíblia diz que também há caminhos que para o homem parece perfeito, não é isso? Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim, que para o homem, às vezes, há caminhos para o homem que parece que eles são bons, mas a Bíblia diz que o fim deles são o quê? São caminho de morte. E tem muita gente que está deixando de viver a vontade de Deus e entrando por esse caminho que ele acha que parece que é boa, mas o fim dela é a morte. É isso que a Bíblia está falando. Você deixa de fazer a vontade de Deus e começa a andar por caminhos que para o homem, não para Deus, parece que é bom, mas no fim é morte. Diga misericórdia. Misericórdia, a gente tem que tomar cuidado então, irmão, porque parece, mas não é. Você sabe aquela coisa, gente, mas parecia que é, mas não é. Não é verdade. Então, eu não quero andar nos meus caminhos, eu não quero andar na minha vontade, mas eu quero andar no caminho de Deus, na vontade de Deus, aleluia. Então, entre a minha vontade e a vontade de Deus, é claro que eu vou fazer a vontade de Deus, é ou não é? Houve silêncio. Entre a minha vontade e a vontade de Deus, eu vou querer fazer o quê? A minha vontade? Tem gente que fala, estou na dúvida. Mas você quer fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que fala, não sei, pastor, porque a vontade de Deus vai me contrariar. Você está entendendo como é que é a coisa? Entre a minha vontade e a de Deus, claro que eu vou fazer a dele. Porque esse que é o caminho correto. Isso que é o certo. Inclusive na oração do Pai Nosso, a oração mais importante, mais poderosa que Jesus nos ensinou, que o Pai, ele diz, Pai nosso que estás nos céus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua vontade. Esse versículo é muito bonito na teoria. Ele é muito lindo na teoria, você olha, mas e na prática? Quando vem para você praticar, irmão, não é um versículo fácil de obedecer. Senhor, que faça a tua vontade e não a minha. Ô irmão, essa é a oração mais difícil que tem para o ser humano fazer. Será que é fácil fazer a vontade de Deus? Na teoria é muito perfeito, lindo. Ó Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Ah, Jesus, até chora, né? Eu quero. Mas e na hora? Na hora de dizer assim, ó Senhor, ó, a minha vontade é essa aqui, ó. A minha vontade é essa aqui, ó. Toma. A minha vontade. Toma aqui a minha vontade. Agora me dá a tua. Será que você está disposto? Deixar Deus fazer a vontade? Quantas pessoas, será que você está mesmo disposto a renunciar? Uma palavra que hoje em dia não existe no vocabulário do ser humano, chama-se renúncia. Ninguém quer renunciar a nada. Ninguém quer renunciar.
Eu não quero renunciar à minha velha natureza. Eu quero que Deus me abençoe do jeito que eu estou aqui. Eu não quero mudar nada na minha vida. E não tem como. Precisa de ter essa renúncia. É abrir mão. Hoje em dia ninguém quer abrir mão de nada. Não quer abrir mão da sua vontade, não quer abrir mão dos seus desejos. A gente canta muito lindo, abro mão dos meus sonhos, abro mão. Esses dias eu estava vendo não sei quem que falou, não lembro, talvez você viu isso. Foi o Lucinho? Sim, o Lucinho falou do é ele, né? Falou do é ele, falou desse aí. Mas tem outro que falou assim, olha, que o momento que o crente mais mente é quando ele louva. Você viu isso? Que ele mais mente é na hora que ele está cantando. Ele canta, abro mão dos meus planos, abro mão dos prazeres. Que nada! Não abre mão nada. Eu vou correr atrás dele. Então, o tempo mais hipócrita que às vezes a gente tem. Mas eu não vou deixar de cantar isso por causa disso, não. Mas não. Mas isso demonstra a nossa hipocrisia. Demonstra que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Me convém cantar isso, mas viver isso eu não quero. Porque a vontade de Deus é que você viva aquilo que você canta, aquilo que você fala. Essa é a vontade de Deus. Jesus, ele estava aqui na terra, ele fazia a vontade de Deus. Ele glorificava o Pai aqui nesse lugar. Você glorifica a Deus com as suas palavras, com as suas ações? Então a gente tem que ver isso aqui, irmãos, porque, olha, a gente reluta em fazer, a gente quer dar um jeitinho com Deus. Irmão, no céu não vai ter jeitinho. Eu fico lembrando de Abraão, quando fala para ele subir lá naquele monte ali, no Monte Moriá, para sacrificar o filho dele, Isaque. Irmão, você acha que aquilo foi fácil? A gente olha e fala, mas Abraão era o cara, Deus estava falando com ele ali. Quero ver, se um anjo aparecer para mim do jeito que apareceu, irmão, você é fulminado. Você ainda duvida, fala, que anjo, que nada. Você ainda fica testando. E ali ele creu, né? Você acha que foi fácil para ele? Irmãos, hoje tem gente que está desistindo da fé por qualquer coisa. A vontade de Deus, ela é muito tranquila. Sabe o que é? Quando Deus pede alguma coisa para nós, que a gente está habituado e às vezes a gente está até querendo. Aí fica tranquilo, aí é tranquilo. São coisas que a gente gosta de fazer. Mas Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu gosto de fazer isso aqui. Mas quando a vontade de Deus vem na contramão, quando a vontade de Deus ela vem, te pega e te atropela e te arrebenta, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Hein? Quando a vontade de Deus vem contra você, Deus fala, não, esse casamento não é para você, julgo desigual. Mas Senhor, eu vou orar para converter. Deixa converter. Mesmo o convertido lá na frente dá problema. E se não tiver? Senhor, esse trabalho aqui, e não sei o que, vai me tirar, mas é o que eu estou precisando. Deus está falando, não. Mas eu estou precisando, não. Aí Deus para de falar, não, vai. E você se arrebenta. Quando é que a vontade vem contra você? Porque não era aquilo que você queria, não era aquilo que você sonhava. Será que você está mesmo disposto a fazer a vontade de Deus, irmão? Vamos analisar aqui, vamos botar aqui Aqui a gente é crente, não tem nenhum visitante aqui, todo mundo aqui já aceitou Jesus, eu creio. Amém? A Bíblia mostra que a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você se converta, é converter de verdade, é converter a sua vontade para Deus, é se converter, é que você receba Jesus como seu único, suficiente Salvador. Desculpa, irmão.
Porque só quando você se converte, você recebe Jesus como seu Senhor, seu Redentor, Salvador, você se torna filho de Deus. Aí é o momento que Ele vai lá e escreve o seu nome no livro da vida. Quando você se converte, quando você aceita Jesus como seu Salvador, aí Ele vai lá e escreve o seu nome no livro da vida. Aí sim você se torna filho de Deus de verdade. Essa é a vontade de Deus para você. Qual é a vontade de Deus para mim? Que você receba Jesus como único Senhor e Salvador. Que você se batiza. Ah, pastora, mas eu não vou batizar agora não, sabe por quê? Eu vou esperar um pouco. Esperar o quê? Jesus, irmãos, Ele não quer. Ele quer, sabe o que é? Que receba Ele como único suficiente Salvador, que você seja salvo. Sabe por quê? Porque Ele quer que você vá para o céu morar com Ele. Amém? Ele quer que você vá para o céu morar com Ele. Essa é a maior vontade de Deus. Entenda o que eu estou falando. A vontade máxima de Deus é que você vá para o céu morar com Ele. Essa é a vontade máxima dEle. Você vai morar com Ele. Hoje, eu estou muito triste porque uma pastora, amiga minha há muitos anos, partiu para o Senhor ontem. Pastora Dária, apóstola Dária Cristina, esposa do Cleôncio. De ontem para cá eu fiquei muito triste, mas eu fiquei pensando, gente, mas a Dária está agora com Jesus. Eu estava vendo aqui falando, né, do cântico aqui, falando de me dar suas mãos para ir para o céu, não é isso? Aquele último cântico, falando de dar a mão, de mostrar a nova Jerusalém. E na hora que estava cantando, eu falei, olha, a Dária já está lá, com o mestre, com o Senhor, andando de mãos dadas e Ele mostrando. Aleluia! Isso é fazer a vontade de Deus, irmão. Isso é fazer a vontade, essa é a vontade máxima de Deus, que você vá para o céu com Ele. Mas a vontade de Deus é que você batiza também nas águas, que seja cheio do Espírito Santo. Mas tem gente que fica às vezes protelando, sabe por quê? Porque não quer fazer a vontade de Deus. Tem gente que fala, não vou batizar agora não, que eu vou me preparar. Irmão, quem não se batizou ainda, porque está querendo ser melhor do que Jesus. Está querendo ser melhor do que Jesus? A Bíblia diz que quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, vai ser condenado. Você que está me ouvindo agora por essa live. Se não se batizou, se batize. Procure se batizar o mais rápido possível, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. E quem é que não crê? Está condenado. Você quer ser condenado? A Bíblia está falando aqui, a vontade de Deus é que você creia, que você seja salvo, que você vá para o céu, que você cumpra a justiça dele. A vontade de Deus é que você perdoe. Essa é a vontade de Deus. Você está perdoando, irmão? Você está perdoando as pessoas? Você já perdoou aquele que te ofendeu? Tem gente que acha assim, o que é perdoar? Perdoar, irmão, é alguém que te ofende, que fez uma ofensa para você. Não é alguém que só falou feia, horrorosa. Isso não é ofensa, não. Às vezes está até falando a verdade, né? Ele está sendo sincero com você. Não está te ofendendo, mas ele te ofendeu. Você está perdoando? Ou você guarda mágoa, você guarda ressentimento dentro do seu coração? Você está guardando, cheio, ressentido. Você tem honrado, a Bíblia diz falar de honra. Honra, irmão, é a vontade de Deus. Você tem respeitado o seu pai, a sua mãe? Ah, pastora, meu pai e a minha mãe, um problema assim. Daí, a Bíblia está falando, respeite. E acabou. Hoje a gente está numa crise de respeito. Não há respeito. Não há honra. Não existe essa palavra. E a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, que você respeite a autoridade. É a vontade de Deus. Irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus, eles não são pesados. A Bíblia fala isso.
E se a Bíblia falou, acabou. A Bíblia diz que os mandamentos... Ah, mas esse mandamento é muito pesado. Mas se a Bíblia está falando que os mandamentos de Deus não são pesados? Quem está mentindo é você. Ah, pastora, o que você está pregando é muito difícil da gente viver, não é? É verdade. Às vezes as pessoas, alguém falou lá na internet, não, gente, é muito difícil a gente ser crente, porque a gente não pode roubar, a gente não pode enganar o outro, a gente não pode prostituir, a gente não pode fazer as coisas, irmão. Mas para fazer isso, não precisa ser crente, não. Para não roubar, para não enganar. Você não precisa ser crente para fazer isso, não. Olha que uma pessoa lá no mundo, ele faz muito mais isso do que um próprio crente. Às vezes os crentes estão dentro da igreja e estão enganando, estão mentindo, estão roubando, estão enganando, fazendo isso tudo. E diz que é crente. E lá o mundano lá fazendo tudo certo. Mas a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Não tem nenhuma parte que fala que são pesados. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e os mandamentos de Deus não são pesados. Mas eu vou dizer para você, quando a vontade de Deus bater de frente com a sua vontade, você está disposto a abrir mão da sua vontade, para que a vontade de Deus venha realizar? Esse aqui é o problema. Abrir mão de tudo para servir a Jesus? Gastar os seus dias servindo a Jesus? Você está disposto a isso aí? Às vezes a gente, igual eu falei para você, a gente canta, a gente fala que está disposto, mas o dia que vem, o jovem rico, certa vez, ele chegou diante de Jesus e disse assim, bom mestre, o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? E quando Jesus falou para ele que ele tinha que fazer, que era abrir mão, pegar o dinheiro dele, e distribuir aos pobres, o que ele fez? Ele baixou a cabeça e foi embora. Está vendo? Ele era conhecedor dos mandamentos. Você conhece o mandamento? Conheço, e todos. Então vá lá e faça isso assim, assim. Ah, não, mas isso aí também é demais. E ele ainda chamou Jesus de bom mestre. Ele reconhecia que Jesus era bom. Mas nem Jesus quis esse título. Ele falou, bom é Deus. E tem gente que fica falando, eu sou boa, eu mereço o céu, eu sou muito bom. Se tiver outra pessoa melhor do que ele, eu mato. Tem gente que é assim, eu sou muito bom, sou pessoa muito boa, não desejo mal a ninguém, não mato, não roubo. Está aí, irmão. Continua sendo pecador, do mesmo jeito, necessitado da misericórdia do Salvador. Você é necessitado. Então, irmãos, às vezes eu fico vendo assim, será que a gente está mesmo disposto a andar na vontade de Deus? Quando a vontade de Deus vem, eu estou disposto a fazer. Quando a palavra diz para mim, olha, eu preciso me consertar. Eu preciso me consertar com alguém, eu preciso me consertar com fulano, eu preciso me reconciliar, eu preciso parar com essas picuinhas na minha vida. Tem gente que só vive com picuinha na vida dele o tempo todo. Gente, está acabando o ano de 2024. Entra 2025 sem picuinha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala até em outras línguas. Amém? Sem picuinha, sem nenhuma reserva, livre, sabe, livre, reconciliado com Deus. Aleluia. Reconciliado com as pessoas. Aleluia, reconcilia, irmão, tempo de reconciliação, é tempo de se guardar. Pastor, eu vou me guardar, eu vou me reservar, eu vou gastar, vou me consagrar. Em 2024 eu não me consagrei a Deus, eu fiquei muito tempo na internet, eu fiquei na pornografia, eu fiquei assim, eu fiquei assado. Pastora, se Deus tivesse misericórdia, tivesse me recolhido em 2024, estava no inferno. Mas graças a Deus Ele não te levou ainda. Ele está te dando a oportunidade de você ouvir essa palavra hoje para fazer a vontade dEle. E entrar 2025 limpo.
Entrar 2025, olha, na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Porque a bênção de Deus em tudo, a bênção de Deus na espera, a bênção de Deus, irmão, em você não queimar etapa em nada da sua vida. A bênção de Deus. Porque Deus, Ele não quer que você se perca no caminho. Deus, Ele não quer que ninguém se perca. A palavra de Deus fala sobre essa vontade de Deus para nós. Agora, o que acontece quando eu decido fazer a vontade de Deus? Quando eu me sujeito a essas coisas? Quando eu me disponho a fazer a vontade de Deus? A Bíblia diz aqui, irmão, nesse contexto aqui, antes dessa passagem que nós lemos, que Jesus, Ele estava passando por Samaria. E a Bíblia diz que os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele passa por dentro de Samaria. E chega ali um poço chamado Poço de Jacó. E ali, junto àquele poço, Jesus, Ele permanece com os seus discípulos. E a Bíblia diz que eles vão comprar comida. E Jesus, Ele fica ali só, junto àquele poço ali, e vem uma mulher tirar água daquele poço, uma mulher de Samaria. A Bíblia diz, não diz o nome dessa mulher, só fala que é a mulher samaritana, uma mulher de Samaria. Então ele se aproxima daquela mulher e pede água para aquela mulher. Esse aqui é o contexto dessa história aqui, ó, que eu falei aqui no versículo 31. Aí a gente vê que Jesus aproxima dela, e ela diz para Jesus assim: como tu sendo judeu, vem falar comigo, que sou samaritana, ainda mulher ainda. Você sabe muito bem que a gente não tem diálogo, a gente não tem conversa. Que negócio é esse? Você conversando comigo? E a gente vê assim até um certo ponto ali, uma brabeza, né, daquela mulher chegando. Como é que você tem essa ousadia de chegar? E Jesus olha para aquela mulher e começa a dizer: olha, se você soubesse quem sou eu e quem está te pedindo essa água, se você soubesse, você não iria me pedir essa água. Se você soubesse, você ia me pedir da água que eu tenho e eu ia te dar de beber, dessa água que você vem aqui e pega todo dia nesse poço. Porque dessa água que você bebe aqui, ó, você vai tornar a ter sede. Agora, a água que eu te der, a água que eu for te dar, se você quiser receber dessa água aqui, que eu te der, você vai beber e nunca mais você vai ter sede. Sabe por quê? Porque ela é água da vida. Ela é água da vida. E Jesus, ela é essa fonte de vida. Jesus, ela é a água. Se você beber das minhas águas, Jesus está falando para aquela mulher: se você beber das minhas águas, da minha palavra, da minha presença, esse vazio que você sente na sua alma, que você vai desaparecer. Sabe por quê, irmãos, que ela ficava com muitos homens? Sabe por quê? Porque existia um vazio. E o vazio que ela tinha de dentro da alma dela era do tamanho de Deus. E ela estava buscando nas pessoas, naqueles homens, preencher aquele vazio que tinha dentro do coração dele. Irmão, quantas coisas você vai em busca lá fora para preencher o vazio, que só Jesus pode preencher? Porque a sede que Jesus está falando aqui é um vazio da alma, é um vazio de alma vazia. Essa mulher estava com alma vazia. Nada vai preencher, irmão, nem dinheiro, nem trabalho, nem fama vai preencher, porque o vazio é do tamanho de Deus. O vazio que o ser humano tem é do tamanho de Deus, porque só Deus entrando nesse coração vazio que pode preencher. Só Deus. Nada mais preenche o teu vazio, meu irmão. Não se engane. Pastor, eu vou trabalhar muito, vou ganhar muito dinheiro. Eu vou ter muitas casas. Eu vou ter muitos bens. Irmão, nada vai preencher.
Se o vazio é do tamanho dele, então só ele, com a grandeza dele, é que pode preencher. E aquela mulher, ela se sentia interessada, ela se interessa por aquela água. Ela disse: eu quero dessa água. Ah, mas eu quero mesmo, é muito difícil. E ele disse para ela: então vai lá e chama seu marido. E ela disse: olha, eu não tenho marido não. Ele disse: ah, você falou muito bem. Pois bem, você não tem marido. Você já teve 5 homens, e o 6º que você tem não é teu marido também. E aí Jesus vai mostrando para aquela mulher o quanto ele conhecia da vida dela, o quanto ele conhecia dela, irmão. E de repente aquela mulher olha para Jesus e fala: veja que o Senhor é profeta. E ali ela fica tão impressionada com Jesus, que ela deixa o cântaro dela ali no canto, até esqueceu por que ela foi naquele poço, e vai e sai em busca das pessoas, para ouvir o que aconteceu com ela. Ela vai em busca daquelas pessoas ali, e ele disse: olha, você precisa ouvir. Tem alguém que falou tudo, ele é profeta, falou tudo. Ninguém nunca falou da maneira que ele falou da minha vida. Ninguém nunca falou. Vai lá conhecer ele. E olha, será que ele é o Messias? Será que ele é o ungido? E para vocês verem, irmãos, a Bíblia diz que os samaritanos foram lá conhecer Jesus, e viram e se maravilharam, e tiveram uma experiência com Jesus. Eles se maravilharam com aquilo que aconteceu ali. E nesse texto, agora que a gente leu aqui no versículo 31, aqui, nós vemos que os discípulos, eles tinham ido o quê? Buscar comida. Eles tinham ido buscar alimento. Ele foi buscar o quê? Comida. Enquanto eles chegam lá para a comida, encontra Jesus conversando com aquela mulher. E eles não perguntaram nada, porque eles não eram besta, né, irmão? Claro, Jesus conversando com essa mulher, sozinho aqui, enquanto a gente foi, né, eles chegam com a comida. E eles chegam assim: Jesus, ou mestre, come, não foi? Versículo 31 que eu falei aqui, ó. Nesse inteirinho, quer dizer, tudo que isso aconteceu aí, que o pessoal foi, que a mulher samaritana, que os samaritanos foram lá, escutaram Jesus, viu e se maravilharam, a Bíblia diz: nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. E Jesus disse o quê? Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Olha, você não vai comer? Mas será que Jesus comeu e não falou nada? Jesus já tinha comprado, alguém entregou aqui? Porque eu creio que os discípulos estavam com fome, irmão. Eles estavam famintos aqui. E eles começaram a insistir: mas como, Jesus? O senhor comprou alguma comida? Porventura, alguém trouxe alguma coisa de comer? Aqui no versículo 33 diz, né? E nós estamos aqui, tremendo com a bambeza, porque tem gente que quando passa da hora de comer, ele começa a dar bambeza. Você já viu? Talvez seja desse tipo aí. Eu estou dando bambeza, estou dando fraqueza aqui. E eu tenho que esperar alguém, porque ele é o mestre, né? Não vou comer na frente de Jesus. Irmão, no jantar aqui, se Jesus chegasse aqui, você falava: Jesus, dá licença aí, mestre, porque eu estou com fome, vou comer primeiro, é isso? Não, mestre, por favor, mestre, come. Não, eu estou aqui bambinho de fome. Não, mãe, vai, mestre, eu estou cambaleando. Come logo, mestre, porque enquanto você comer, eu não como. E eles estavam ali, pedindo para Jesus. E ele diz: a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Está vendo como é que a vontade de Deus é? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É isso que é a vontade. A vontade de Jesus era essa. Essa era a comida de Jesus. Essa era a vontade. Esse era o alimento, irmão, que Jesus estava querendo.
Você precisa se alimentar da vontade de Deus também, meu irmão. A vontade de Deus, sabe por quê, irmão? Quando você faz a vontade de Deus, Deus te alimenta. Quando você faz a vontade de Deus, é Deus que te sustenta. Jesus estava ali naquele momento, com fome, carnal, ali, talvez o estômago, mas ele estava fazendo a vontade de Deus, e realizando a obra de Deus, realizando a vontade de Deus, aquilo sustentava Jesus. Irmão, você pode estar fraco na fé, você pode estar do jeito que for, se você realiza, faz a vontade de Deus, ela te sustenta. Porque a vontade de Deus, ela te sustenta, fazer a vontade. Então não importa que você, da forma que você esteja, se você está fazendo a vontade de Deus, essa vontade de Deus te mantém firme, ela te sustenta. Interessante que os discípulos, eles estavam com fome, se mostrou fraco ali naquele momento, mas Jesus, ele estava bem, ele estava ali sustentado. Irmão, quando eu ando de acordo com a vontade de Deus, as pessoas vão me ver animado. Você pode até estar passando por um problema muito difícil na sua vida, mas as pessoas vão olhar para você e vão te ver animado, nunca desanimado, porque a vontade de Deus é que te sustenta. Fazer a vontade de Deus é que te sustenta. Você pode estar passando por um problema terrível, e as pessoas até sabem que você está passando por esse problema, e chega para você e fala, você está meio fragilizado. Não, eu estou forte. Sabe por quê? Eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Eu estou realizando a vontade do meu Deus. Então eu estou forte. Aleluia. A vontade de Deus, ela alimenta, ela te sustenta. Agora, quem fica desobediente à vontade de Deus, ele fica capengando. Tem gente que fica parecendo que está um caminhão nas costas dele o tempo todo, porque ele está debaixo de desobediência. Não tem como ele sentir, Jesus me leva, Jesus, eu não estou dando conta, não estou dando conta desse marido, não estou dando conta desse filho, não estou dando conta desse patrão, eu estou capengando. Mas é Jesus, estava ali todo fortão. Por quê? Porque ele estava sustentado pela vontade de Deus. E esse sustento, ele te sustenta tanto espiritualmente, ele te sustenta nas suas emoções, ele te sustenta fisicamente também. Quantos creem nisso, diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Fazer a vontade de Deus te fortalece. Você quer crescer um crente forte? Quantos querem ser um crente forte? Diga amém. Então você tem que continuar firme na vontade e no propósito de Deus. Está passando por luta, está passando por dificuldade, mas Ele está acima de tudo. Você está acima, porque Deus tem te fortalecido, amém? Deus tem te animado, Deus, Ele está com você. Você está bem com Deus, irmão. Não tem coisa melhor na vida. Você está passando por luta que for, por problema que for, mas você está bem com Deus. Meu irmão, se você está bem com Deus, a casa está caindo, pegando fogo, capeta, seja lá do inferno que for, você está sorridente. Sabe por quê? Porque você tem Jesus, você está debaixo da autoridade dele ali, aleluia. Você está debaixo da autoridade, nada vai poder, você está sorridente, porque é a vontade de Deus. Outra lição que eu vejo, vamos lá no versículo 35, estou terminando para a gente orar. Aleluia, para você entender o que é a vontade de Deus. E se você não está fazendo a vontade de Deus, você vai entender e vai começar a fazer a vontade de Deus agora, em nome de Jesus. Versículo 35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceia. Irmãos, quando a pessoa faz a vontade de Deus, sabe o que acontece com ela? Irmãos, a Bíblia diz aqui que Jesus estava
falando da vontade dele, a comida dele, o que era? Era fazer a vontade de Deus e realizar a obra. De repente, ele começa a dizer, vocês sabem, né, daqui 4 meses vão acontecer, vai ter uma colheita aqui, 4 meses, ele já sabia os tempos, as épocas, todo mundo já sabia, mas eu te digo, ele está falando, eu estou dizendo para você, que os campos já estão brancos para cima. Sabe, irmão, quando a pessoa faz a vontade de Deus, o que acontece? Ele já começa a enxergar coisas que os outros não conseguem enxergar. Quando você aprende a fazer a vontade de Deus, entra na vontade de Deus, as pessoas estão falando, isso aqui vai durar uns 4 meses, isso aqui vai durar um ano para você dar certo, isso aqui não, aí você vai, já deu certo na minha vida, porque você enxerga coisas que ninguém enxerga, porque você faz a vontade de Deus. Jesus estava falando, vocês estão falando que é 4 meses, eu estou dizendo, já está branquinho para a colheita, pode colher, mas como? Foi plantado, plantou, ainda não está na época, mas Jesus já estava vindo aqui, já estava olhando lá na frente. Irmão, quando você fazer a vontade de Deus, irmão, quando você realiza a vontade, os discípulos não viam que estava branco para a colheita, mas Jesus já estava vendo. Irmãos, Jesus está vendo, sabe o que é? Coisas às vezes acontecer na sua vida, às vezes você está olhando e fala, mas isso aqui não vai acontecer hoje, não vai acontecer em 2024, não aconteceu em 2024, acho que nem em 2025 vai acontecer, pois Jesus está falando para você, hoje, já está acontecendo agora, amém? Porque quem faz a vontade de Deus, ele enxerga coisas que ninguém consegue enxergar, aleluia. Você tem que ter essa percepção, você tem que ter essa destreza, você tem que ter essa visão aguda, porque já é tempo de colher, é tempo de você colher as bênçãos do Senhor, não precisa esperar o ano terminar, sabe por quê? Nesse ano de 2024 você já vai colher em nome de Jesus, amém? Tem gente dizendo, eu já cansei de esperar, pastora, não estou esperando, estou dizendo para você, já aconteceu, irmão, não vai demorar, já aconteceu, porque você está fazendo a vontade de Deus, você já vai começar hoje, em nome de Jesus, levante sua mão direita, pela fé agora, uma palavra profética da parte de Deus, você vai começar a provar do milagre de Deus, em nome de Jesus, a partir de agora, em nome de Jesus, você vai começar a provar de milagres, ainda em 2024, e 2025 você vai dizer, glórias a Deus, olha, eu só estava vendo, sabe o que é, pastora? Eu só estava vendo 4 meses da colheita, mas eu não conseguia ver que já estava branco, a colheita já era para estar acontecendo, mas agora, o Senhor é o Senhor dos tempos, e pelos olhos da fé eu já vejo acontecer, amém? Aleluia, você toma posse? Dê um aplauso a Jesus bem forte, aleluia, glória a Deus, para de ficar jogando as coisas lá para frente, e toma posse agora, para de ficar jogando, vou deixar, amanhã eu colho, amanhã eu deixo, amanhã eu faço, amanhã eu vou fazer a vontade de Deus, amanhã eu vou batizar, não, irmão, é agora que Deus está te chamando. Jesus, ele vê, você tem que começar a ver como Jesus vê, a partir de agora, amém? Irmãos, porque se você não vê como Jesus vê, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar morrendo, e as coisas vão ficar aí. Deixa as coisas de Deus acontecer, deixa as coisas de Deus ocorrer. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, que quem faz a vontade de Deus, vamos lá, terminando aqui, João capítulo 5, versículo 30, diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo. Olha o tanto que isso aqui é importante, irmão. Quando Deus me deu essa revelação, eu fiquei, Pai, que maravilha, o Senhor é Deus, o Senhor é tremendo, quero continuar fazendo a sua vontade, abre os meus olhos, Senhor. Ele diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque eu ouço, julgo, porque eu ouço, ou melhor, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Irmão, Jesus estava ali,
já tinha feito milagres, já tinha acontecido milagres, ele faz ali a vontade, ele está fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai que me enviou. Ele diz, a vontade não é minha, é do meu Pai. Por isso, por esta causa, que o meu juízo é justo. Presta atenção que eu vou falar. O juízo de Jesus é justo. Sabe por quê? O que isso significa, pastora? O que isso tem a ver comigo, pastora? Em fazer a vontade de Deus. E o juízo de Deus. E o juízo, justo juízo. O que tem a ver? O que tem a ver uma coisa? Porque Jesus, ele julgava de modo correto. Jesus, ele julgava de modo, ele não era injusto. Jesus não era injusto no seu julgamento, ele não errava no seu julgamento, porque a percepção dele era verdadeira. Ele olhava e julgava dentro da verdade, tinha um julgamento. Ele não era enganado por ninguém. A pessoa que faz a vontade de Deus, ele tem um julgamento verdadeiro. Irmão, se você faz a vontade de Deus, você não é enganado. Você não será enganado. Nunca. Por quê? Porque, olha, você vai entender que Jesus, a percepção de Jesus, quando Jesus, ele julgava da maneira correta, ele percebia quando alguma coisa não estava certa. Irmão, presta atenção, quando você faz a vontade de Deus na sua vida, vem uma proposta para você, vem ali um demônio na sua frente, faz uma proposta diante de você, você tem um julgamento perfeito. Você vai julgar debaixo da verdade, você vai dizer, isso aqui é um engano na minha vida, isso aqui é para me derrubar. Isso aqui é para me destruir. Isso é um julgamento perfeito. Quando você está debaixo da vontade de Deus, você não é enganado. Quantas vezes que as pessoas, quando Neemias estava ali, fazendo ali os muros, reconstruindo os muros, quantas vezes alguém foi lá para tentar tirar Neemias do foco, com outra coisa. Você está servindo a Deus, você está com o seu lar abençoado, você está com o seu trabalho abençoado, você está na igreja fluindo, você está trabalhando na obra, realizando a obra. De repente levanta um estrupiço na sua vida, aí começa a levantar alguma coisa, começa a levantar outra, começa a tentar te enganar, a tentar te ludibriar. O que você faz? Você fala, ó, o meu juízo é verdadeiro, não vou ser enganado por isso. Neemias não foi enganado. Irmão, Neemias, as pessoas, eles tentaram enganar, subornaram, mentiram, fizeram tanta coisa para Neemias. Deixa eu chegar isso aqui para cá. Tanta coisa para Neemias, tanta coisa, mas ele estava ali, olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar, não vou desistir. Amém? Tinha gente para desanimar Neemias, tinha gente que inimigos se levantavam, tinha tudo para tentar enganar Neemias, né? O diabo, irmão, ele pode até tentar te dar uma rasteira. Presta atenção. As pessoas vão querer até te passar a perna, fazer alguma coisa. Mas se o seu juízo, se você está dentro da vontade de Deus, o seu juízo é verdadeiro, você não vai ser enganado. Amém? Porque você faz a vontade de Deus. Quantos aqui faz a vontade de Deus? Diga amém. Então você não vai se enganar, não vai acontecer nada com você, em nome de Jesus, amém? Então a gente vê, irmãos, que Deus, ele é glorificado, Jesus, ele glorifica a vontade de Deus. A vontade de Deus, ele diz, eu vim para fazer a vontade, seja feita a tua vontade. Senhor, enquanto eu fiz a tua vontade, lá em João capítulo 17, na oração, ele diz, Senhor, eu vim aqui para fazer a tua vontade. Glorifica o teu nome. Quando você faz a vontade de Deus, irmão, o nome de Deus é glorificado na sua vida. Não é o seu nome que é glorificado, mas você glorifica o nome de Deus. Você glorifica. Quantos estão aqui para glorificar o nome de Jesus? Aleluia. Então você vai conseguir glorificar a Deus. Você vai conseguir, Jesus diz assim, olha, eu terminei a minha missão aqui nessa terra. Irmãos, quantas pessoas começaram bem a sua vida com Deus e não terminaram, porque não glorificaram a Deus.
Vamos começar bem. Começou a sua vida bem, termine bem. Tem tanta gente que tudo que ele começa na vida dele, ele não termina. Vai ser diferente, 2025 vai ser diferente. Tem gente que é assim, tudo um curso, ele começa a ler a Bíblia, ele não consegue. É um curso, ele não consegue. Nada ele consegue, irmão, nada. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, nós conseguimos terminar e glorificarmos a Deus, amém? Por isso que Paulo diz, combati o bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé. Ele começou, ele terminou a carreira. Irmão, você começou essa carreira, você vai terminar em nome de Jesus, amém? Porque você está fazendo a vontade de Deus, e Deus vai te ajudar a terminar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, se coloque de pé.